uma reação do parlamento peruano que acabou afastando Pedro Castillo. Ele foi destituído do poder, foi preso na sequência, inclusive, vai responder na justiça, está preso, e na sequência a vice foi empossada. Vice Dina Boluarte foi empossada num processo que assusta, preocupa demais. E para a gente entender direitinho o que está acontecendo com o nosso vizinho aqui, está com a gente, para nossa satisfação, o professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, professor da FMU. Professor Manuel Furriela, muito obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia. Professor, o que aconteceu lá no... Posso fazer uma provocação? Manda ver aí, Cláudio. Professor, muito bom dia, muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra, enfim, que nós tenhamos sempre contado com a sua presença aqui. Eu queria fazer uma pequena provocação. Assim, não se pode ignorar o fato de que o presidente Pedro Castillo tentou aplicar um golpe e recebeu o tratamento merecido, né? Acabou preso. Mas o que a gente observa, né, é que não terá sido, professor, um contragolpe, né? Ele não terá feito isso para não ser o quarto presidente em 4 anos derrubado pelo parlamento. Quer dizer, o parlamento peruano está por cima da carne seca, né? Se o presidente que está no cargo não rezar a segunda cartilha dos parlamentares, eles tiram. Foram 3 presidentes substituídos em 4 anos. Pedro Castillo é o quarto, mas é o quarto pelas razões que a gente está aqui tratando, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre como é que eu diria, contextualizasse do ponto de vista da política do Peru o que de fato aconteceu. Muito bom dia. Bom dia. São 3 nos últimos anos e são 6 presidentes em 5 anos também. Se a gente prolongar um pouquinho mais, o cenário fica tão ruim quanto, né? Um cenário de instabilidade, mudança constante de presidentes, vários deles afastados pelo próprio parlamento, né? Então, realmente é um país instável, com uma normatização política confusa, né? Você não vai encontrar na maior parte dos países do mundo, ou pelo menos nas grandes democracias, um sistema político como o peruano, onde você tem esse nível de instabilidade e o parlamento com poder de destituir o presidente da República, né, que é um processo diferente de um impeachment, por exemplo, né, onde você tem todo um processo a ser transcorrido, a ser comprovado. Então é muito diferente, inclusive, dos 2 processos que tivemos no Brasil, independentemente de questões políticas, mas você tinha todo um procedimento. No caso do Peru, simplesmente o parlamento pode se reunir, né, votar e decidir imediatamente ali pelo afastamento do chefe de moção, Estado. Né? Apenas uma moção, né? Exato. Alguém então, apresenta uma moção, se for aprovado, o presidente está fora. Exatamente. Então é um problema realmente esse sistema político do Peru. E que não tem as 2 casas, né? Porque no caso brasileiro, pelo menos nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. Lá é unicameral. Então torna-se ainda mais complexo e o parlamento com mais poder. Mas eu concordo contigo, apesar do presidente Castillo já ser um presidente com desgaste, ele tem vários problemas de corrupção, ele fez uma gestão confusa, ele não era capacitado para o cargo, né, ele foi eleito pela população como um voto de protesto e não como alguém com uma candidatura consolidada, um político de perfil estabilizador. Então tem isso contra ele, com certeza, né? Então, e nos últimos tempos, saiu pouco aqui no Brasil, mas ele passou por vários problemas relacionados à corrupção, problemas muito graves envolvendo a ele e a seus familiares. Mas a despeito disso, pegando no ponto político que é da tua pergunta, aliás, excelente pergunta, realmente é um país instável e a reação dele ao tentar destituir o parlamento, que há essa previsão, essa prerrogativa também ao chefe de Estado, foi justamente ele já prevendo que esse terceiro pedido de impeachment contra ele teria um encaminhamento que o levaria à destituição. Então foi um autogolpe, né, ou seja, uma tentativa de se manter no poder via golpe, mas se a gente imaginar também o que ele já esperava do parlamento, foi um contragolpe. Eu concordo contigo. Mesmo ele não sendo a pessoa mais adequada para ocupar o cargo que ele ocupava, a análise política pura nos traz isso.
Foi uma reação àquilo que ele já sabia que viria, que seria a sua destituição. Olha, interessante, né, Cláudio, professor ouvintes, ele foi destituído por isso tudo que a gente viu, e não é pouca coisa, mas a destituição, levando em conta a Constituição peruana, diz o seguinte, viu, Cláudio, ele foi destituído por permanente incapacidade moral. Olha, não sobraria muita gente aqui no Brasil, hein, se tivesse esse artigo na nossa Constituição, hein, professor? É verdade. Pois é. E algo sempre dúbio, né? Porque você não tem clareza do que é isso, né? Então, veja só que coisa confusa, né? Eu estava até falando um pouco do perfil dele, com certeza ele não era a pessoa adequada para estar no cargo, mas ele foi eleito de qualquer forma. Quem escolheu foi a população. Então, afastamento de presidente da República tem que ter um procedimento muito mais sério, muito mais estável, né? Porque você tem que ter um nível de respeito pelo voto popular. Agora, obviamente, se você tiver uma conduta grave, tem que se abrir um procedimento de averiguação. Lá abre-se uma sessão, vota-se, teve lá o mínimo de 87 votos, né? Lá eles têm 130 parlamentares, é a composição que eles têm no parlamento, né? Basta isso e você já afasta. Então, realmente, é um procedimento questionável. Mas eu também queria trazer aqui uma informação que também é questionável o presidente poder destituir o parlamento, né? Então, é fruto, né, de um sistema político que eles construíram em 1993, de 92 para 93, onde havia um outro contexto, né? Você tinha uma figura forte governando o país, que era o Fujimori. Então, qualquer tipo de situação, nesse sentido, desse contexto, era muito diferente na época. Então, a partir do momento que você teve uma reforma política no país, também teriam que ter atualizado essa composição, né? Manter as duas casas e ter aí um procedimento de impeachment claro, com condições claras e procedimento. Não estou dizendo que não é para ter, só estou dizendo que simplesmente você, numa sessão, destituir o chefe de Estado, com certeza é inadequado, né? Você traz aí uma série de possibilidades, como está tendo agora o Peru, de mudança de presidentes da República com frequência, sem que haja qualquer tipo de estabilidade. Agora, professor, a gente observa também, bom, primeiro eu lembro, só para lembrar que isso sim foi golpe, né? Foi pelo menos uma tentativa de golpe. Aqui no Brasil se usa muito essa expressão, né? Se banaliza muito, golpe, golpismo, golpista, não sei o quê, e quando na verdade golpe é isso aí, né? Uma tentativa Exato. peruana, né? Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, eu achei muito curioso, né, ou curiosa, a falta de articulação do presidente derrubado, né, o presidente que acabou preso na tentativa de golpe, a desarticulação dele com as Forças Armadas. Eu nunca vi golpe sem apoio dos militares, né? Ele também tem essa dificuldade, né? O presidente eleito, empossado, depois de eleito pelo povo, etc. e tal, com grandes dificuldades em relação com o parlamento muito senhor de si, né? Tem muita corrupção também envolvendo o parlamento peruano, a gente sabe disso, não só os presidentes, mas também o parlamento peruano. Ali o lobby o lobby das grandes empresas, inclusive empresas Sem brasileiras, né, que prevalece. Mas assim, a falta de apoio militar nessa tentativa de golpe impressionou, né? Faltou combinar com os russos. Exatamente. Ele simplesmente pegou a prerrogativa de destituição do parlamento, que ele tem, assim como o parlamento pode destituí-lo. Então, daí a gente já vê como é inadequado para os dois lados. É que o parlamento foi lá, já abriu o procedimento antes e o destituiu antes que ele pudesse se articular melhor, né? Então a gente percebe até o timing que foi tudo organizado, mas ele não combinou com outras forças que o país tem, e principalmente as Forças Armadas, né? E no caso peruano, elas são muito representativas, né? Você tem as Forças Armadas com bastante crédito junto à população. Então, no caso do Peru, elas são inclusive instituições muito bem vistas por lá, muito consolidadas, né? Então você tem aí um cenário onde ele não tinha qualquer outro tipo de apoio, né? As forças que você tem no país são aquelas que a gente já imagina, Forças Armadas, o próprio parlamento, correntes políticas. Não, ele não tinha apoio de ninguém. Foi uma tentativa solitária de assinar um decreto, né? Então aí, com certeza, isso não teria futuro para ele. Mas o ponto é que agora assume a vice-presidente
com tanta instabilidade quanto ele, ela já começou inclusive a ser questionada, e lá vamos nós para um novo ciclo, até que o Peru se reorganize politicamente. Eu acho que eles têm que refletir, fazer uma reorganização do sistema político do país, né, para que pelo menos haja um mínimo de estabilidade, e aí, né, você tem as correntes políticas se reorganizando, porque senão se torna inviável para qualquer um que ocupe a cadeira do presidente da República. Nós estamos conversando com o professor Manuel Furriel, especialista em relações internacionais, professor da FMU. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que acho que é obrigatória, né? A associação é inevitável. Se bem que, pelo que o senhor falou, o Peru é diferente, né? Tudo diferente. Bom, ele é diferente em tudo em relação ao Brasil. Uhum. Mas acho que o que acontece aqui do lado acaba sendo motivo de preocupação para todos nós, levando em conta que alguns aspectos que antecederam essa crise toda, em alguns aspectos a situação do Peru se parece com a do Brasil. Houve uma eleição, como o senhor falou, muito apertada, que foi questionado, o resultado da eleição foi questionado durante um mês, pelo menos, né? Se falou em fraude, aquela coisa toda, muita gente foi pra rua, como nós temos ainda aqui no Brasil. Dá para, além disso, né, esses aspectos similares, dá para a gente ter algum receio em relação a alguma consequência parecida aqui no Brasil, ou nada a ver, professor? Não, acredito que não. Até foi mencionado aqui, né, se a gente pegar o nosso processo de impeachment mais recente, houve todo um processo, né, você tem previsão legal, seguiu-se um trâmite, votação realmente, no caso do Senado, né, com a presidência ali de um representante do Supremo Tribunal Federal. Então você tem toda uma institucionalidade que não dá para a gente comparar um processo com o outro, não tem nenhuma comparação. Você tem um viés político, porque é uma casa política tanto a brasileira quanto a do Peru, né? Então não dá para a gente não ter isso, isso é da própria natureza do que tem que ser, né? Uma série de problemas judiciais, contábeis, também que diz respeito à legislação fiscal brasileira, então não há comparação em termos de legalidade. O processo aqui que tivemos de impeachment da ex-presidente Dilma segue todos os aspectos de legalidade, não só do Brasil, quanto do exterior. Tanto é que nunca foi questionado, né? Agora, no caso do Peru, é como nós dissemos, né? Um processo simples, desestabilizador, né? Com uma previsão legal totalmente obscura, e um processo simples de votação que se destitui o chefe de Estado. Então, é realmente uma situação completamente distinta, não é? No caso brasileiro, nós temos um outro tipo de cenário, onde você tem uma discussão sobre o processo eleitoral, né, num processo eleitoral de votação apertada, né, nós sabemos que foi por uma margem muito pequena que o ex-presidente Lula acabou sendo escolhido. Então, debates sobre o tema, discussões sobre como foi o processo, são decorrentes do próprio processo em si, da pequena margem, né, e eu acho que se debater, se discutir processos eleitorais, ainda mais no caso do cenário brasileiro, onde você tem tantos fatores, eu acho que não é antidemocrático. O que precisa ser feito é uma apuração muito séria do que se passou aqui no Brasil, para que a gente tenha uma consolidação, né? E é normal que os candidatos eles apresentem os seus pontos, né, quando derrotados, apresentem os seus pontos de crítica aí para serem analisados. Então, eu acho que é bem diferente do que aconteceu no Peru, né? Acho que o Peru é essa questão que eu mencionei, né? Uma institucionalidade frágil com uma normatização que dá muitos poderes tanto ao chefe de Estado para destituir o parlamento, quanto o contrário, né? Num cenário onde que basta que um desacorde do outro para querer destituir. Então eu acho que é um cenário bem diferente. No caso brasileiro, eu acho que a institucionalidade ela é bem superior. Professor, para os brasileiros de uma maneira geral, a política do Peru tem alguns personagens que aqui e acolá se destacam, mas tem um que ainda hoje está na memória das pessoas, que é Alberto Fujimori, o ex-presidente do Peru, que chamou a atenção do mundo inteiro, né, com a mão de ferro com que enfrentou lá os radicais, os terroristas e os radicais lá de esquerda no Peru. Inclusive naquele famoso caso, aliás tem até um ótimo filme sobre isso, da invasão pelos terroristas de uma embaixada, né, da embaixada do Japão, eu acho. Do Japão, sim.
que tinha lá tinham dezenas de convidados para era uma homenagem, era uma comemoração da data nacional japonesa, etc. E o desfecho daquilo foi espetacular, né, com o exército peruano invadindo e libertando as pessoas. Mas o fato é que depois ele se envolveu com corrupção, com outras coisas, e foi destituído e tal. Mas ainda hoje, Fujimori, esse nome, é um nome ainda marcante na política do Peru, né? Ele tem 2 herdeiros, né, um filho e uma filha que disputam, inclusive são até brigados, mas eles são muito presentes na política peruana. Eu queria saber exatamente qual o papel qual é o tamanho dessa força, né, do Fujimorismo lá no Peru ainda hoje, e qual o papel dos seus herdeiros nessa tentativa de golpe ou na reação que frustrou o golpe. Eu queria saber do senhor, que o senhor nos explicasse isso. A principal herdeira é a Keiko Fujimori. Ela foi candidata à presidência no último pleito contra o Castilho, contra o que foi deposto. Eles tiveram uma margem muito apertada, os dois foram para o segundo turno. Havia ali até uma grande chance que ela saísse vitoriosa, ela perdeu por uma margem relativamente pequena, mas ela tem bastante força política no país, né? Ela tem também aí o seu processo de desgaste. O pai dela governou por bastante tempo o país. Então, há ainda muito saudosismo de questão de sucesso econômico à época, de combate às guerrilhas, como você mencionou, ao Sendero Luminoso, onde houve sucesso no desmantelamento de grupos terroristas no país, né, inclusive esse episódio da embaixada japonesa. Então, muitos são saudosistas desses episódios, entendendo que eram situações bem-sucedidas de governo. E tem lá os grandes críticos, né, a relação à corrupção no governo Fujimori, que efetivamente ocorreu. Ele acabou saindo do poder com decretação de prisão, né, por conta justamente de aspectos de corrupção. Então a sociedade ficou dividida entre aqueles que entendem que há um saudosismo de episódios bem-sucedidos, né, de governo, com outros que são muito críticos ao período por conta de ter sido um governo autocrático, com aspectos autoritários, e também por conta da corrupção. Então a sociedade segue dividida e sem uma opção. Então Castilho foi uma aventura onde entrou a sociedade peruana justamente por conta dessa divisão em específico. Mas eu acho que agora talvez Keiko saia fortalecida, porque seu opositor foi destituído de uma forma realmente muito vexatória, eu diria, né? Ele tentou um autogolpe, um contragolpe, como você mencionou, e agora ela provavelmente saia fortalecida, né? Ressurja aí como um nome viável para uma futura candidatura, né? Ela que ganha pontos nessa dividida, já que ela tinha sido derrotada por Castilho. Professor, só para encerrar, e a vice? Porque tem isso, né? Toda essa confusão, mas enfim, a vice assumiu, né? Menos mal, digamos. Vai ter uma sobrevida, a Dina Boluarte, professor? Ela tem aquela desse momento, né? O problema é que você não tem um partido majoritário no país com o qual possa se aliar, né? O sistema político deles, por conta até dos aspectos que eu mencionei aqui, é muito fragmentado. Né? Então você teve ali você tem um episódio que é de difícil composição política para se sustentar no poder. Né? O problema, Castilho tinha lá seus problemas de corrupção muito sérios, e ele não tinha realmente habilidade para governar o país, mas isso não é suficiente para explicar todo esse processo. Também temos aí que analisar que se você tem um sistema político fragmentado, sem correntes políticas majoritárias, você não consegue se aliar para governar. Então, esse é o problema que ela vai ter. O que ela deveria fazer? Né, muitos analistas dizem isso, uma reforma política estabilizadora, né, um retorno do Senado, essa questão aí de você também fazer uma previsão mais consolidada para afastamento do chefe de Estado em processos de impeachment, tem uma reforma política, e convocar eleições, porque sem elas você não tem um sistema mais consolidado. Né? Eu acredito que ela não vai fazer nada disso. Ela vai tentar ficar no cargo, vai tentar se estabilizar e negociar. É um erro, mas eu acredito que é por aí que ela vai, e ela vai ser a próxima aí a ter problemas de gestão. Perfeito. Professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU, foi um prazer tê-lo aqui conosco. No próximo impeachment do Peru, que vai ser já, o senhor volta a falar com a gente, tá bom, professor? Combinado. Bom sábado.
Valeu, Um abraço, professor. A gente brinca, mas não é para brincar, não. Tá louco, Deus me livre e guarde.